Olá, eu me chamo Edneide, eu sou enfermeira de formação e sou professora da Universidade Federal de Campina Grande, no campus Cajazeiras, aqui no Alto Sertão, e atuo na formação de estudantes do curso de enfermagem nas disciplinas de saúde da criança e do adolescente, enfermagem cirúrgica, didática, gestão e gerenciamento em saúde, essas são algumas áreas de atuação profissional. E assim, eu conheci o trabalho do professor Jalbert através do livro intitulado Um Bom Professor Faz Toda a Diferença. E esse livro, ele chegou para mim em uma hora que eu realmente precisava ouvir, refletir e entender mais sobre o título, né, que é muito provocativo. Um bom professor faz toda a diferença. E aí eu comecei a ler o material e gostei muito da técnica, da forma, do método que o professor apresenta. Com ele eu pude fazer uma autorreflexão do meu trabalho, onde é que eu já tenho, onde é que eu já desenvolvo uma boa atuação e quais são os meus pontos de melhoria. Isso mexeu muito comigo, me provocou uma autorreflexão que fez com que eu entendesse que eu precisava me aperfeiçoar mais ainda no campo profissional enquanto professora universitária. E aí gostei muito do material, estou começando a aplicá-lo em prática nas minhas atividades docentes e eu super recomendo, porque é um produto que nos impele a pensar, a refletir, a mudar nossas práticas e, de fato, a nos tornar um professor melhor, que faz toda a diferença. Logo que eu vi a publicação no grupo de professores, aquilo me chamou muita atenção, porque primeiro eu vinha de um momento de vida bem diferente, ou seja, eu tinha acabado de ser mãe, eu tinha entrado num processo de licença maternidade, mesmo na época que chegou essa pandemia, passei o ano praticamente um pouco distante, da sala de aula, né, e aí quando eu vi aquela proposta lá no grupo de professores, me chamou a atenção. Então, o livro é bem, motivador e o título já nos leva a excelentes reflexões, né, um bom professor faz toda a diferença. E eu gosto de ser professora, já sou professora desde 2017, 2007, na verdade, quando eu me formei. E eu gosto muito, assim, de me aperfeiçoar, de procurar coisas novas, de fazer com que eu possa cada dia estar melhorando no meu processo de trabalho. Então, quando eu vi aquela proposta, eu pensei comigo: "Isso me interessa, isso vai trazer, coisas boas para a minha vida profissional, então eu quero". Aí já comprei de imediato, mas com o desafio de ter uma filha pequenininha, a gente tentou várias vezes marcar essa mentoria e não foi possível, né. Mas eu acredito que tudo tem o seu tempo. Hoje minha filha já maior, já colabora comigo, nesses processos de ter tempo para me dedicar ao retorno às atividades acadêmicas, e eu aqui estou, muito feliz e satisfeita por poder aprender contigo em mais esse momento. Então, inicialmente, eu queria dizer dessa satisfação e também lhe fazer um agradecimento. Por quê, professor? O que é que eu pude perceber? Eu pude perceber em você uma pessoa inspiradora, né, e uma pessoa que, é contrária ao egoísmo, porque o conhecimento que você traz, você quer fazer com que ele seja multiplicado com outras pessoas, para que outras vidas sejam impactadas e transformadas. É o que aconteceu comigo. Então eu li seu livro, gostei muito e estou aqui de coração aberto, né, para aprender mais. Você me perguntou em que é que pode me ajudar. Bom, como eu falei, eu sou professora desde 2007. Só que o que é que aconteceu? Quando eu me tornei, primeiro eu sou enfermeira, certo? De formação, e antes de me formar em enfermeira, eu fui convidada a ser professora do curso que um dia eu era estudante. Então eu fui da primeira turma de uma faculdade que existe aqui na cidade de Cajazeiras, chamada Faculdade Santa Maria, uma instituição privada que eu tenho o maior orgulho de pertencer. Eu fui aluna daquela primeira turma daquela instituição. E antes de me formar, recebi o convite para ser professora. Me formei dia 13 de janeiro de 2007 e dia 5 de fevereiro eu já estava em sala de aula. Veja que desafio. Eu passei a ser professora de estudantes que até então eram meus colegas acadêmicos, então foi muito desafiador para mim, eu tive que me esforçar muito, para poder fazer jus ao crédito e à confiança que recebi das diretoras da instituição,
que confiaram em mim essa responsabilidade de ser professora. Então, eu tive que amadurecer muito, tive que estudar bastante para poder me tornar professora. E aí, professor, como essa vida é cheia de surpresas, com muito um tempo muito rápido, eu passei no concurso da UFCG, então eu também sou professora da UFCG aqui do campus de Cajazeiras, e fui convidada a ser coordenadora do curso de enfermagem que um dia eu estudei. Então, o que foi que aconteceu durante todo esse tempo? Eu não estive só em sala de aula, eu tive também outras experiências, que foram as experiências de gestão acadêmica. Então, eu fui coordenadora durante 6 anos e 4 meses do curso de enfermagem, e querendo ou não, professor Jalbert, essa atividade de gestão meio que nos distancia um pouco, eh, de se dedicar mais às atividades de sala de aula, né. Então eu comecei a perceber que ao passo que eu ia enveredando por outras áreas, eu ia tendo a necessidade de voltar para a sala de aula, para ser professora, para me dedicar mais, para estudar ferramentas, metodologias que pudesse fazer com que eu crescesse mais enquanto professora. E aí, como a vida é cheia de desafios, na sequência dos desafios que eu vivi, eu recebi o convite para ser gestora do Hospital Universitário Júlio Bandeira, aqui na cidade de Cajazeiras, né. Fui convidada por uma professora minha, que acreditou em mim e que me deu esse voto de confiança para que eu pudesse ser gerente de atenção à saúde do HUJB. Então foram 5 anos à frente da gerência de atenção à saúde. Durante esses 5 anos eu não me ausentei da sala de aula, porque entre o contrato de gestão do HU e da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e da Universidade Federal de Campina Grande, há uma cláusula que diz que ao professor cedido é concedido que ele possa lecionar até 8 horas de aulas teóricas. Aí veja o desafio. Eu lendo seu livro, vendo os exemplos que você deu de associar teoria e prática, né, de levar os alunos para o laboratório, de fazer uma experiência prática, e eu durante 5 anos só podia estar na teoria, em atividades teóricas. Então perceba que eu cresci profissionalmente falando, eu tive experiências fora da sala de aula, no campo da gestão acadêmica e no campo da gestão em saúde, enquanto gerente de atenção à saúde em um hospital universitário, mas ao mesmo tempo eu fui meio que precisando melhorar a minha experiência como professora. Então, por quê? Porque essas outras atividades, elas meio que ocuparam grande parte do meu tempo, e eu tive que voltar o olhar para a gestão acadêmica, para a gestão em saúde, e fiquei meio que, como é que eu posso dizer? Eu não vou usar a palavra estacionada, porque eu não gosto desse termo em minha vida, mas eu percebi que eu fui me distanciando daquilo que faz, eh um professor realmente ser bom, ser excelente lá dentro da gestão da sua sala de aula. E aí, quando eu vi a sua proposta, eu achei muito desafiadora, refleti muito sobre os seus conteúdos e, assim, o que mais eu necessito nesse momento? Eu necessito, eu acho que colocar em prática, eu não vou dizer tudo o que eu vi aqui no livro, porque eu entendo que de tudo eu já faço um pouco, mas aperfeiçoar tudo isso, sabe, professor? Porque, de fato, ser coordenadora de um curso durante 6 anos e 4 meses, ser gerente de atenção à saúde de um hospital universitário durante 5 anos, eh, apesar de ter sido maravilhoso e agregador na minha atuação profissional, de certa forma, deixou em segundo plano essa atividade docente. E agora, eu não estou mais nessas experiências de gestão, eu quero exatamente recomeçar a minha vida enquanto docente universitária. Eh, eu estou, nesse momento, em processo de preparação também para um doutorado. Estou com tempo disponível para me organizar melhor e, de certa forma, me aperfeiçoar e crescer dentro da sala de aula, porque, como professora universitária que sou, entendo que esse é o meu papel. Então, é como se eu precisasse renascer, não é?
nesse novo momento, né, de atuação profissional. E aí, vendo, eh, os seus conteúdos, eu faço uma reflexão da minha prática. Eu sempre costumo manter o bom diálogo com meus estudantes. Eu entendo que o conteúdo ele tem que ser construído e não transmitido, né. Então, no início das nossas atividades, a gente tem sempre, uma sondagem diagnóstica sobre o conteúdo que vai ser trabalhado. Eu estabeleço um canal de comunicação muito aberto entre mim e os meus estudantes, de forma que o ensino remoto é muito desafiador. Manter a motivação, a participação dos estudantes numa aula remota não é tão fácil assim, porque eu acho que todos já estão meio que estagnados, né, com essa pandemia que já dura mais de um ano, e a gente meio que tem algumas dificuldades, principalmente em alguns conteúdos, a serem trabalhados. Então, eu sempre procuro, né, estabelecer esse diálogo aberto, para que a gente possa ter essa construção do conhecimento. Eu não sou aquela professora que gosto de estar, assim, de forma unilateral, não funciona dessa forma, a gente tem que estabelecer um canal de comunicação, isso eu tenho feito. Então acho que essa é uma das primeiras coisas que eu queria dizer. Também gosto de começar pelo porquê, muito importante, por isso essa sondagem diagnóstica que eu sempre faço em todas as aulas, né, para ver o que é que o estudante já conhece sobre aquilo ali, o que é que aquele conteúdo vai mudar, em relação ao aprendizado e como ele vai aplicar, não só na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal. Por que eu digo isso? Porque leciono disciplinas, professor, que são também para a vida. Eu sou professora de saúde da criança, então todo mundo na sua casa tem uma criança, tem um filho, tem um sobrinho, tem um afilhado, tem um irmão, enfim, são conteúdos que se aplicam não só para a formação de um futuro enfermeiro, mas também para a sua vida, pessoal. Tanto é que eu tenho estudantes que dizem assim, que como as aulas são remotas, né, tem mães que gostam de assistir às minhas aulas. Eu fico super feliz. Porque a mãe está ali ouvindo, né, o que a professora, junto com seus estudantes, estão construindo no que diz respeito ao cuidado de saúde da criança. Eu acho que é muito importante essa questão de começar pelo porquê. Uma dificuldade que eu ainda tenho e que eu preciso, talvez seja um desses pontos da mentoria, é essa questão de se desbloquear do tradicional, do método tradicional. Eu entendo que eu já tenho algumas iniciativas inovadoras, mas não sei se durante esses últimos 5 anos, estar presa à teoria, porque eu não tinha atividade prática com os meus estudantes, e ultimamente em função, dessa pandemia, apesar das ferramentas metodológicas avançada dessas tecnologias, eu ainda não tenho e preciso, né, avançar muito nesse quesito de superação do tradicional. Como eu lhe falei, eu tive uma filha logo que começou essa pandemia, então eu fiquei meio que recolhida desse mundo virtual, e eu não conseguia ainda me adaptar às inúmeras ferramentas que nós temos e que são tão essenciais para o processo ensino-aprendizagem de hoje. E que mesmo que passe a pandemia, eu entendo que elas prevalecerão, né, porque a tecnologia ela está aí e invadiu muito, não é que invadiu, é que tomou muito espaço, né, dentro da nossa vida, do processo de formação, enfim. Então é um desafio para mim. Superar essa questão do tradicional, aprender novos métodos para colocar em prática durante esse meu processo de ensino-aprendizagem com os estudantes. Em relação a essa outra parte do livro, que você fala sobre aprendizagem significativa, eu refleti bastante sobre isso e eu tenho percebido que não não de forma integral, mas eu creio que eu tenho desenvolvido essa habilidade de trabalhar essa questão da aprendizagem significativas pelos feedbacks que tenho recebido dos meus estudantes, né, da aplicabilidade daquele conteúdo, da forma como o conteúdo é trabalhado. Outro desafio, professor, que eu enfrento recentemente, eu fui apresentada a uma disciplina nova
que eu não tinha formação na área e que eu precisei estudar para poder ministrá-la. Imagine, didática. Então, aqui estou, estudando sobre didática, sobre métodos, sobre teoria, sobre novos métodos, enfim, está sendo um desafio, até que para mim está sendo útil, porque eu estou conseguindo me superar e também expandir o olhar para essa visão, eh, construtivista, essa mentalidade de crescimento que é tão necessária nos dias de hoje. Então eu entendo que essa questão de significar a aprendizagem já é algo, que eu tenho trabalhado, mas não custa nada investir em metodologias que fortaleçam essa aprendizagem significativa dentro do meu processo de ensino-aprendizagem. Quanto a essa outra parte do capítulo, né, não só forme, a gente precisa transformar. Eu tenho muito orgulho de dizer que tenho muitos estudantes que me dão feedbacks muito positivos em relação ao que nós conseguimos construir em sala de aula. Vários e vários. E eu costumo dizer que esse é o maior reconhecimento, é a maior recompensa que um professor pode ter, é ver um estudante seu, um egresso, né, do curso lá na frente, com seu lugar ao sol muito bem constituído e definido, eh, de certa forma construindo e transformando ali a sociedade onde ele vive, com boas entregas, eu acho que isso é fantástico. Então, eu queria até contar um depoimento. Essa semana eu fui atendida em uma clínica de enfermagem, a única aqui da nossa região. E para minha felicidade é uma ex-aluna nossa. Eu fiquei a consulta o tempo inteiro emocionada com a capacidade técnica e profissional daquela criatura. Então eu fiquei emocionada e me emociono ao falar agora. E aí é onde eu vejo que todo esforço que um professor faz para transformar ou para fazer o outro crescer é muito válido. E a semente ela não é jogada no chão, ela não cai em vão, né? Ela dá bons frutos. Então eu me emociono porque é um desafio. Ser enfermeiro é um desafio. E ser um enfermeiro empreendedor é mais desafiador ainda. E eu pude ver essa semana, né, o quanto essa minha estudante cresceu, o quanto valeu a pena ter investido, eh, no seu crescimento profissional. E o melhor de tudo, ela pediu para tirar uma foto comigo, foi publicada inclusive nas redes sociais da clínica que ela tem, falando, né, que um bom professor inspira e faz toda a diferença. Então, assim, eu essa semana li novamente o livro, porque já fazia muito tempo que eu tinha adquirido o livro, foi em abril desse ano, e eu tive que revisitar o conteúdo essa semana e fiquei fazendo essa reflexão, do quanto você está certo com esse seu método de fazer com que o professor seja um professor que faça a diferença na vida do outro. Porque certamente essa corrente do bem, de transformação, ela é muito, muito, muito positiva para quem se forma e para a sociedade que vai receber, né, os trabalhos daquela pessoa que foi formada. Então, assim, eu acho, em resumo, que eu necessito me aperfeiçoar mais, porque ninguém é perfeito e a vida é uma constante, né, a gente está aí nesse mundo de transformações de forma muito frenética, né, e a gente precisa acompanhar essas mudanças. Então, eu acho que falo muito, né, mas é praticamente isso. Quero dizer que estou me sentindo muito desafiada em estar aqui contando tudo isso e de coração aberto, né, para aprender. Como uma folha não em branco, porque eu reconheço que já tenho, um certo conhecimento, mas à sua disposição para aprender e crescer, a partir da utilização do seu método. Obrigado.